Fala pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre hábitos e o que você deve fazer para criar o hábito de estudar. Para isso, eu vou utilizar um pouco do que aconteceu comigo este ano. Vou falar também o caminho que você deve percorrer para que você consiga criar um bom hábito e vou dar dicas práticas para você criar esse hábito de estudo, um hábito que é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Vamos começar pela primeira parte. A primeira parte é o que aconteceu comigo neste ano, tá? Quando eu comecei o ano de 2025, eu tenho uma empresa de mentoria para concurso público. Eu estudo diversos assuntos para poder gerar conteúdo para o Instagram e agora para o YouTube. Eu sou auditor de controle externo, eu sou pai, eu sou esposo. E eu me vi numa situação que praticamente eu estava numa correria total na vida, tá? E sempre que eu queria fazer alguma coisa específica na minha vida, por exemplo, eu quero estudar, aí eu tinha que lá abrir mão de outras coisas porque eu não tinha tempo para poder estudar. Eu quero ficar com a minha esposa, eu tinha que abrir mão de trabalhar, de estudar para poder ficar com a esposa. Então era como se a minha vida estivesse debaixo do cobertor, só que o cobertor era curto, ou seja, se eu puxava de um lado, descobria do outro, tá? Então, eu estava passando por uma fase difícil, eu estava vendo que a minha saúde mental e física, ela estava ficando prejudicada, tá? Estava engordando, psicologicamente estava um pouco ansioso, tá? E o que acontece? Eu, na minha vida, eu tive condições de criar alguns hábitos na minha vida e que essas criações de hábito me ensinou alguns, alguns processos para que eu possa criar um hábito. E chegou algum momento em que eu pensei, lá no início desse ano, está na hora de eu mudar a minha forma de agir novamente, porque eu estou apagando incêndio. Somente as coisas se tornaram tudo urgentes, eu não conseguia fazer o que era importante para a minha vida assim de forma equilibrada, ou seja, era atacando incêndios para poder apagar, aí apareciam outros, e assim estava muito corrido. Então eu tenho que começar a utilizar o que eu aprendi. Hoje eu tenho 40 anos, a gente aprende que em algum momento a gente tem que dar um basta, né? Falar assim, agora é a hora de eu começar a equilibrar de novo, começar a equilibrar os pratos, começar a organizar minha vida. E foi isso que eu comecei a fazer. Então, eu estava numa situação em que eu não conseguia, eu fazia um monte de coisa, mas para eu fazer uma coisa eu tinha que abdicar da outra, então cada dia era uma escolha, e isso não fazia com que eu não fizesse as coisas com a qualidade que demandava. E hoje eu estou numa situação em que eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, parece que eu ganhei mais tempo, ou aumentei o cobertor deixou de ficar tão curto, e eu criei hábitos, rotina, que faça com que eu consiga seguir tudo, tá? Como que eu fiz essa mudança? Essa mudança eu fiz nesse ano, eu já tinha feito algumas vezes na minha vida atrás. Obviamente, cada vez que a gente faz uma mudança dessa, a gente aprende muito, tá? E essa mudança, ela foi basicamente, eu tive um divisor de águas, tá? Eu senti que eu estava negligenciando demais a parte física. Então eu comecei a pensar assim, eu tenho que voltar para a parte física. E eu tive que escolher um esporte, aí eu escolhi o esporte academia, né? Aí decidi fazer academia, coloquei 3 vezes por semana. O fato de eu colocar 3 vezes por semana já começou a modificar um pouco a minha vida. As primeiras 2 semanas foi um pouco sofrido, porque quem faz academia sabe, logo que começa, fica muito cansado, mas eu sabia disso já, e eu queria passar por essas 2 semanas para que eu começasse a conseguir fazer as 3 vezes por semana de academia e criar isso um hábito de 3 vezes por semana. Quando você cria um hábito de ir para academia 3 vezes por semana, automaticamente você tem que organizar seu horário. E aí eu comecei a organizar meu horário, tá?
essa organização de horário fez com que eu tivesse um horário específico para ir para academia, que era 8 horas da manhã, e até hoje é. Tá falando 5 meses depois, 6 meses depois, ainda continua sendo. Só que, aí eu dividi a minha vida antes das 8 e depois das 8. Aí antes das 8 eu comecei a fazer algumas coisas que eu queria fazer, mas eu não conseguia fazer porque o cobertor era curto. Eu tinha que fazer escolhas naquela época que estava na correria, estava tudo desorganizado. Então o que eu fiz? Eu comecei a criar da academia para baixo, ou seja, 8 horas da manhã eu estou na academia, 7 horas eu tenho que gravar vídeo. Era uma coisa que eu queria também, era gravar vídeo. Então eu consegui incluir o vídeo depois de um tempo. 6 horas, sala de estudo. Opa, já estou estudando. 5 horas, cuidar dos meus alunos. Então eu fui jogando para baixo tudo aquilo que era importante e criando uma rotina, tá? E isso fez com que a minha vida mudasse totalmente, tá? Mas assim, isso eu tô falando como eu troquei esses hábitos ruins, que eu tinha alguns hábitos ruins, eu não cuidava do meu corpo, eu gastava muito tempo no celular, eu fazia um monte de coisas que atrapalhava a minha vida e fazia com que eu vivesse numa correria para hábitos bons, onde eu consigo hoje descansar no final de semana, eu consigo ter um tempo com a minha família à noite, consigo estudar, consigo me dedicar ao Tribunal de Contas, que eu sou auditor, consigo me dedicar à mentoria, consigo atender meus alunos. Então, que é o hábito. Como é que eu fiz essa mudança? E aí, vou utilizar esse livro aqui, Hábitos Atômicos, que é o livro de extrema importância assim, para esse mundo de criar hábito. Pode-se dizer que é um dos melhores, tá? Porque ele vai bem a fundo no quesito hábito, mas eu vou falar do caminho que esse livro fala que você tem que seguir para você criar um hábito. Eu acrescentei um pouquinho mais do que ele está falando com essa minha experiência que eu tenho tido assim de mudanças de rotina, de hábito, mas ele fala basicamente o seguinte, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver, mas vamos lá. Ele sempre fala essa metáfora da cebola. O que ele está falando aqui? Que existe aqui, na parte mais externa da cebola, na camada, o que ele chama de resultados. O que é o resultado? É quando você deseja algum resultado. É basicamente uma meta, tá? Eu quero passar no concurso público. Agora a gente já voltando um pouquinho para a área do concurso público. Eu quero passar para um concurso público. Isso é um resultado, tá? Esse desejo, essa vontade de passar, ela está na camada mais superficial dessa cebola, tá? Agora, já mais no meio, você tem uma camada que se chama processos. E aí você vai pensar assim, você quer passar em concurso público, qual é o processo que você vai seguir? Eu vou ter que estudar diariamente. Então, essa camada que ele chama as 3 camadas da mudança de comportamento. Você, quando deseja passar para o concurso público, é uma coisa mais superficial. Você vai aprofundando e você começa a pensar assim, para eu passar em concurso público, eu vou ter que estudar todo dia. Já é um processo. Agora, para você realmente mudar o seu comportamento, você precisa mudar aqui a sua identidade, tá? É isso que ele prega e eu defendo isso muito também, tá? Por quê? Porque quando você muda a sua identidade, você consegue criar um hábito de verdade. Vou dar um exemplo que é muito simples, tá? Você quer fazer uma dieta. Eu já fiz isso algumas vezes. Quer fazer uma dieta. Aí você fecha a boca. Fecha a boca por completo. E aí emagrece muito rápido. Só que você não aprendeu a comer. Então, se você não aprendeu a comer, que é o processo, você não vai aguentar fechar a boca durante muito tempo. Então, em algum momento, você vai começar a se perder novamente na vida de comida. Tá? E você ainda não mudou na sua cabeça a ideia de que você tem que se alimentar bem. Tá? Que a importância, você não se vê uma pessoa como que se alimenta bem, você se vê uma pessoa que se alimenta mal e que faz dieta, que fecha a boca para emagrecer. Possivelmente você vai engordar novamente. Eu já fiz isso, já aconteceu comigo. O que você tem que fazer? Você tem que se ver uma pessoa que se alimenta bem. Você tem que saber a importância de se alimentar bem, você tem que ter essa identidade, ou seja, tem que mudar a sua forma de pensar, tem que aprender a se alimentar bem, automaticamente o seu resultado seria a dieta. Aí ele fala aqui, ó, o hábito quando é baseado em resultados, ou seja, quero fazer uma dieta, você sai de
da parte mais externa e vai entrando até você mudar a sua identidade. Só que isso é um pouco mais complexo, tá? Agora, o hábito que você muda a sua identidade, ele sai do centro e vai para que seria a identidade, ou seja, eu sou uma pessoa que me alimento bem, e aí você vai aprender a se alimentar bem, e em algum momento você vai ter um resultado, que é você ficar mais magro, tá? E aí ele fala que para você criar um hábito, você tem que mudar a sua identidade, tá? Eu já acrescento um pouquinho mais do que ele fala. Você tem que, inicialmente, para você mudar um hábito, você tem que desejar um resultado. Então você começa aqui desejando um resultado na parte externa da cebola. Aí você pensa num processo, né? E aí, você pensando num processo, você começa a se ver aquela pessoa fazendo aquele processo. Ou seja, você criou na sua cabeça uma entrada dentro da cebola até lá dentro. E depois, o que vai gerar realmente o resultado é quando você transforma aquela pessoa que gera aquele resultado. Aí você vai sair de novo, entendeu? Ou seja, você vai fazer o caminho de entrar, ou seja, você inicia com um desejo, uma meta, um resultado, passar no concurso público. Você vai pensar assim, eu tenho que estudar todo dia, você vai começar a estudar todo dia, até que em algum momento você se veja uma pessoa que é estudiosa. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem uma vida de estudo. Aí, a partir do momento que você é uma pessoa que você tem uma vida de estudo, o processo continua a melhorar, ou seja, você volta a sair já em sentido sair do centro da cebola para as camadas mais externas, e aí o resultado começa a aparecer, tá? Então, o que que, esse livro fala? Que é justamente isso, para você tem que mudar a sua identidade, tá? Então, o caminho que você tem que percorrer é esse, tá, gente? Você tem que mudar a sua identidade. Aí a gente já vai começar aí para a parte mais prática. Você que está querendo estudar para concurso público, tá? Vamos lá. Quanto mais orgulho você tiver de um aspecto particular de sua identidade, mais motivado estará para manter os hábitos associados a ele. Vamos lá, gente. Para você ter um hábito bom, você tem que mudar a sua identidade. Para você mudar a sua identidade, você tem que se sentir bem, você tem que ter orgulho por aquilo que você se tornou. A minha esposa, ela sempre fala, Mário, quando você está fazendo alguma coisa, você fica falando, eu tô ficando mais forte, eu tô estudando mais, eu tô, eu tô melhor, meu cabelo tá melhor, qualquer coisa que eu me proponho a fazer, às vezes eu fico repetindo isso para ela fala assim, pô, Mário, às vezes fica até chato você ficar repetindo isso, mas é basicamente isso. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu tenho um orgulho daquilo que aquela evolução vai me dando orgulho daquilo, aquilo vai me deixando motivado a me manter naquela batida para que as coisas melhorem. Você está se propondo a passar em concurso, você tem que pensar o seguinte, você tem que ter um estilo de vida que você seja uma pessoa estudiosa. E para você criar esse estilo de vida, você tem que ter orgulho desse estilo de vida. E como que você vai ter orgulho? Como que você vai ter esse movimento? Caramba, eu sou uma pessoa estudiosa, eu tenho orgulho, eu estou evoluindo. Então, como que você vai fazer isso? E aí, ele fala uma coisa que é muito interessante, você tem que criar evidências, tá? Isso é muito bacana, porque quando você começa a fazer alguma coisa, você tem que criar evidências de que você está fazendo aquilo, para que você perceba que você está fazendo aquilo, para que cada vez que você estiver fazendo mais aquilo, você vai transformando aquilo numa identidade sua. Exemplo, eu quero malhar. Aí eu me esforcei em malhar na segunda, na quarta e na sexta. 3 meses malhando, segunda, quarta e sexta. Eu comecei a ter evidências de que eu era uma pessoa que iria para academia. O que é uma evidência? É uma prova. Eu já estou há 3 meses malhando segunda, quarta e sexta. Quanto mais evidências eu tinha, mais provas de que eu era uma pessoa que estava indo para academia, uma pessoa atlética, eu me sentia mais orgulho de que eu era uma pessoa que estava indo para academia, e isso me fazia querer ir mais à academia.
isso me motivava a manter aquele hábito de segunda, quarta, sexta. Conforme eu fiquei mais motivado, eu comecei a acrescentar segunda, terça, quarta e sexta. Segunda, terça, quarta e sexta. Comecei a dar mais evidência de que eu estava indo para academia para mim mesmo, tá? Para mim mesmo. Ou seja, eu olhar e falar assim, hoje eu sou uma pessoa que malho 4 vezes por semana. Depois eu acrescentei segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí quando eu comecei a acrescentar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu comecei a malhar 5 vezes, mais evidência, eu sentia mais orgulho, eu via que o meu corpo está mudando, eu sentia mais orgulho, eu enchia mais o saco da minha esposa, falava, poxa, meu corpo está mudando, que legal, não sei o quê. Então, eu estava tendo mais evidências de que eu estava melhorando, ou seja, isso estava se transformando na minha nova identidade, uma pessoa que malha diariamente, tá? Então hoje eu consigo malhar 6 a 7 vezes por semana, eu consigo fazer uma corrida 3, 4 vezes por semana, mas tudo começou foi com 3 vezes por semana, tá? 3 vezes por semana eu comecei a fazer academia e isso fez uma mudança muito grande na minha vida, sabe? Porque como eu falei mais para o início do vídeo, quando eu criei o hábito de ir para a academia segunda, quarta e sexta, eu comecei a traçar aquela data, aquele horário de 8 horas para baixo, eu comecei a criar outros hábitos como se fossem gatilhos, tá? E aí, a partir da academia, eu começo a criar outros hábitos, ou seja, eu criei um divisor de águas na minha vida. Olha, 8 horas da manhã tem um antes e tem um depois. Então hoje, possivelmente deve ser mais ou menos umas 7h30 e eu estou gravando meu vídeo aqui para vocês porque eu criei o hábito de gravar o vídeo antes das 8 horas da manhã. Hoje eu posso dizer, e eu tenho orgulho de falar isso, que eu sou uma pessoa que grava o vídeo todo dia durante a semana. Então, o dia que eu não gravo, por algum motivo específico, por exemplo, eu estou saindo de uma gripe. Então, sexta-feira eu estava muito, muito doente, eu não consegui gravar. Então, mas é um caso muito específico. Então, a identidade que ele fala que você tem que se ver, você tem que mudar para que aquele hábito cria, é o que você faz repetitivamente, tá? Aí ele coloca até aqui, ó, seus hábitos são a incorporação de sua identidade. Seja qual for a sua identidade, você só acredita nela porque tem uma prova. Quanto mais evidências tiver de sua crença, mais fortemente acreditará nela. Aí ele até conta que ele queria começar a escrever, o autor, né? Ele queria começar a escrever, ele começou a escrever 3 vezes por semana, aí ele começou a ter mais evidências do que ele estava escrevendo, ele começou a se sentir mais escritor, isso se motivou, à medida que essas evidências aumentavam, ele começou a aumentar, tá? E aí a gente vai falar na prática, tá? Porque a gente está falando aqui muito na parte abstrata, você está estudando para concurso público. Então, a prática é o seguinte, gente, você não estuda. Vamos dar um exemplo de uma pessoa zerada. Zerada, que nunca estudou para concurso público, e eu vou falar como que você tem que fazer para começar a criar um hábito de estudar. Se você estiver no meio do caminho, você entra no meio do caminho aqui para poder criar esse hábito, tá? Você nunca estudou para concurso público, você é zerado. Você tem que fazer o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é visualizar o seu resultado. Eu quero passar no concurso público. Eu já falei sobre motivação externa, interna, que é muito parecido com o que a gente está falando aqui em outros vídeos, tá? Mas você tem que visualizar o resultado. Para você visualizar o resultado, você vai escolher aquela área, se não souber, ver as principais disciplinas, visualiza sendo um servidor público, ganhando um salário digno, tendo estabilidade, tendo uma vida mais tranquila. Ok, isso é a parte externa da cebola. Vamos para o processo. Você está entrando na cebola. Vamos para o processo, que é a parte do meio da cebola. Para você passar em concurso público, você vai ter que estudar. E não é estudar esporadicamente, é estudar todo dia, tá bom? Então é uma coisa que você tem que construir dentro da sua vida, uma rotina de estudo. Então você vai construir uma rotina de estudo. Daqui a pouco eu falo como você vai construir. Você vivenciando essa rotina de estudo durante o período, você vai mudar a sua identidade, tá? A sua identidade vai ser de uma pessoa que não estudava para uma pessoa que estudava. A partir do momento que você estuda diariamente, a sua vida começa a modificar. Algumas mudanças começam a acontecer na sua vida que você nem imaginava que ia acontecer. Como, por exemplo, você vai começar a querer dormir mais cedo para acordar mais cedo para estudar.
Você vai querer deixar de ver mais televisões porque você percebe que aquilo atrapalha na sua concentração. Vai deixar de ver mais o celular porque aquilo atrapalha na sua concentração. Você vai começar a organizar mais a sua casa, porque você vai perceber que a organização faz com que você se mantenha uma pessoa com identidade organizada, que é importante para os seus estudos. Então, o fato de você se ver e ser um estudante, isso já automaticamente vai construindo um entorno ali, né, de mudança na sua vida que vai dando mais combustível para você continuar sendo estudante, tá bom? Ok, você virou um estudante. E aí, a partir daí, você vai seguir o caminho, não tem mais volta, você vai passar no concurso. Como que você vai virar um estudante? Primeira coisa que tem que fazer, você vai ver um... vai escolher 1 hora da sua vida para estudar por dia. Mário, eu não tenho. Acorda mais cedo, dorme mais tarde. Você vai escolher 1 hora. Você precisa ter um esforço, porque você tem que sentir que você está se esforçando. Isso são evidências, provas de que você é um estudante. Tem que se esforçar. Não tem 1 hora. Você vai tirar 1 hora. Aonde? Não sei. Tira 1 hora de estudo. Acorda um pouquinho mais cedo e dorme um pouquinho mais tarde. Meia hora mais cedo e dorme meia hora mais tarde. Ou meia hora mais cedo, pega meia hora do seu almoço. 1 hora de estudo que demande esforço seu para que isso se transforme numa evidência, numa prova que você está estudando e você sinta orgulho daquilo e aquilo te crie mais motivação. Então você vai passar duas semanas estudando, 2, 3 semanas estudando 1 hora. Tá? 2, 3 semanas estudando 1 hora. Pô, Mário, mas não se passa o concurso estudando 1 hora. Obviamente não se passa o concurso estudando 1 hora por dia. Você vai demorar muito para passar concurso público e talvez não dê tempo de você conseguir terminar o conteúdo e revisar. Eu já falei sobre isso em vídeo, mas tudo bem. Você vai estudar 1 hora, mas na verdade é só 1 hora que vai te passar em concurso, porque ela é o início de uma criação de hábito. Você vai lá, estudou 1 hora por dia. Ok. 2, 3 semanas, um mês que seja, você vai aumentar para 1 hora e meia. Você já é um estudante, você está estudando todo dia. Você vai aumentar para 1 hora e meia. Você vai ver que sua vida vai começar a mudar de forma que você consiga aumentar para 1 hora e meia. Passa mais um tempinho, aumenta para 2 horas, mais um tempinho, 2 horas e meia, 3 tá bom. Se você era uma pessoa que não estudava, não tinha nenhuma hora para estudar, você está estudando 2 horas e meia, 3, você já está no caminho certo. Você é um excelente estudante. Você já mudou a sua identidade. A sua vida hoje é focada nos estudos e você já vai conseguir evolução para ser aprovado num concurso, tá bom? Então, você tem que fazer isso, tá? A dica prática é inicie pensando no resultado, ser aprovado. Saiba que o processo é estudar diariamente. Isso é fácil. Isso eu já estou falando para você. É estudar diariamente. Não estou falando que é fácil estudar diariamente. Estou falando que é fácil você saber que é isso. Então você vai estudar diariamente. Aí você vai ter que mudar sua identidade. Vai estudar 1 hora por dia durante 3 semanas. 3 semanas muda, cria um hábito? Não cria. Porque são 3 semanas para você aumentar para 1 hora e meia, tá? E aí aos poucos você vai mudando a sua identidade e vai fazendo com que você sinta orgulho de ser um estudante, porque você está se esforçando e está sempre saindo da zona de conforto para melhorar. Eu queria fechar o vídeo falando aqui de uma frase que é muito importante, que eu achei muito bacana. O progresso requer desapego, tá? E eu vou ler aqui o que está escrito aqui. Em qualquer momento, você pode ter dificuldade em manter seus hábitos porque está muito ocupado, cansado demais, sobrecarregado ou centenas de outras razões. No entanto, em longo prazo, a verdadeira razão de não conseguir cultivá-los, cultivar o que é um bom hábito, que seria no seu caso estudar, é porque sua autoimagem fica no caminho. É por isso que ele está querendo dizer? Você tem uma autoimagem de que você não é uma pessoa estudante. Então você tem que ter uma autoimagem para dizer, eu sou uma pessoa estudante. Você tem que ter isso na sua cabeça. É por isso que você não pode se apegar demais a uma versão de sua identidade, a versão passada, quando você não estudava. O progresso requer desapego. Tornar-se a melhor versão de si mesmo exige que você reveja continuamente suas crenças
crenças. Eu sou uma pessoa estudante, eu não sou uma pessoa estudante. E atualize e expanda a sua identidade, tá? Então você tem que fazer isso, gente. Vocês têm que fazer. Vocês têm que mudar a sua identidade. Viva, seja uma pessoa estudante. Eu botei aqui, ó, que tipo de pessoa que você quer ser? Seguir uma vida de estudo, tá? Para você ser aprovado em concurso público, você tem que seguir uma vida de estudo. Vai ser para sempre? Não. Você vai seguir uma vida de estudo até ser aprovado, e dependendo do cargo que você conseguir, você vai seguir uma vida de estudo para sempre, tá? Por exemplo, o meu cargo de auditor de controle externo, se você quer entregar um serviço de qualidade, você vai ter que estar sempre estudando. Então, você vai seguir uma vida de estudo. Essa vida de estudo, ela vai dar, como se diz, ela vai dar bom, tá? Porque ela vai ser para sempre. Então, você vai deixar de ser uma pessoa que não estudava, ou seja, seu passado, e você vai desapegar o seu passado e vai mudar para uma identidade de uma pessoa que estuda, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria falar justamente que essa ideia para vocês, que é o que eu faço, o que eu fiz. Hoje eu tenho uma identidade diferente. Eu sou uma pessoa que eu tenho eu tenho uma rotina de manhã que faz com que muitas coisas na minha vida andem, e eu tenho muito orgulho disso. Hoje eu falo para as pessoas, eu falo nos meus vídeos, eu tenho orgulho, tá? Do que eu consegui construir de identidade, tá bom? Espero que você também consiga construir uma identidade de uma pessoa que estuda para ser aprovado num concurso público. E é isso. Grande abraço e até a próxima.